Ele é chamado de direito médico, mas ele é um direito um pouco mais abrangente. Alguns chamam de direito médico e hospitalar. É um direito que abrange as relações de saúde. A relação entre o paciente e o profissional da saúde, entre o paciente e os estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas. Ajudar esse médico com a documentação para ele ter uma segurança jurídica dentro da sua relação com o paciente, da sua relação com o hospital que ele trabalha, enfim, ali de uma forma geral. Depois tem a parte judicial, que é eventualmente se esse profissional ele é processado, seja administrativamente, responde uma sindicância no conselho de classe. Pegar os dados, inclusive, que o Poder Judiciário divulga, as ações judiciais que mais crescem têm a ver com a saúde, seja um pedido de tratamento, seja um pedido de revisão do plano de saúde, seja um pedido de ressarcimento por algum dano que sofreu, um dano moral, um dano material, questão de responsabilização por conta de óbito. E aqui que eu acredito, né, esse aumento de ações, conta do acesso à informação. Estamos aqui hoje com Jaqueline Larreia, Gaia Menezes e Emanuele Larreia, a cópia da Jaque, né? Falo que é a sócia. Meninas, um privilégio tê-las aqui nessa noite. Obrigada por nos receber, para a gente falar de um tema que é uma verdadeira paixão aqui para nós no escritório, que é o direito médico da saúde. Para mim é sempre uma alegria estar com você, né, Paula? Então, tá Com tudo certeza. maravilhoso. Desde 2024, 25, nós estamos juntas já. 24, né? Sempre trazendo muitas informações, né, no programa nosso, no Saúde em Dia com Paula Caminha, já que sempre muito solista. É uma máquina, eu falo que gravar com ela, né, John? É muito bom, já que é rápida, boa de raciocínio, sempre traz informações muito assertivas. Muito bom ser sua parceira. O privilégio é nosso, é sempre muito bom te encontrar, estar com você. Obrigada. E inspirar um pouquinho, né, nessa comunicação toda, então estamos aqui. Bom demais. Excelente, meninas. Para nivelar o conhecimento dos nossos ouvintes, né, vamos começar pelo básico hoje. Jaqueline, o que é exatamente o direito médico e qual a sua importância no cenário atual? Ele é chamado de direito médico, mas ele é um direito um pouco mais abrangente. Alguns chamam de direito médico e hospitalar. É um direito que abrange as relações de saúde. Em resumo, é a relação entre o paciente e o profissional da saúde, entre o paciente e os estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas. Ele é um direito que não tem uma legislação específica, não tem um código de direito médico, uma lei de direito da saúde. Sim. O que eu tenho é o Código Civil, que é aplicado, o Código do Consumidor, que é aplicado, todas as regulamentações dos órgãos de classe, né? Aí eu estou falando de CRM, CFM, CFO e outros aí, órgãos de identidade de classe profissional. Então, ele é o direito que vai tratar sobre isso, trazer segurança jurídica para todos os envolvidos e garantir proteção ao paciente, claro. Fica claro, né, que é uma área muito mais ampla do que a gente imagina. Gaia, como que é na prática a atuação do advogado que trabalha com direito médico? É um trabalho mais reativo em processos ou ele é mais preventivo? É como deveria ser, né? Deveria ser mais preventivo. Na Sim. prática, a gente acaba apagando incêndio, né? Acaba sendo muitas vezes a reação às demandas que acabam surgindo justamente por conta dessa Vem quando tá já relação. com o pepino na mão, Não, né? já vem a bomba e o advogado tem que fazer milagre, né? A gente vai buscando. Mas assim, como que é a atuação do advogado que trabalha com isso? A gente tem uma parte que seria a extrajudicial, que a gente vai cuidar da parte do consultório, ajudar esse médico com a documentação para ele ter uma segurança jurídica dentro da sua relação com o paciente, da sua relação com o hospital que ele trabalha, enfim, ali de uma forma geral. E depois tem a parte judicial, que é, eventualmente, se esse profissional ele é processado, seja administrativamente, responde uma sindicância no conselho de classe, ou processado na justiça mesmo, aí tem a parte da defesa desse profissional na justiça. Mas, assim, de forma mais resumida, seria isso, a extrajudicial e a judicial. E essa necessidade de atuação, ela parece estar crescendo muito, né? Mundo afora. Emanuele, é uma impressão nossa ou nos últimos anos houve um aumento massivo de ações administrativas e judiciais que envolvem
profissionais da saúde, planos de saúde e hospitais? Não, não é impressão, não. Se a gente pegar os dados, inclusive, que o Poder Judiciário divulga, as ações judiciais que mais crescem têm a ver com a saúde, seja um pedido de tratamento, seja um pedido de revisão do plano de saúde, seja um pedido de ressarcimento por algum dano que sofreu, um dano moral, um dano material, questão de responsabilização por conta de óbito. E aqui que eu acredito, né, esse aumento de ações. Primeiro, por conta do acesso à informação. Então, hoje, a informação está toda aqui no celular, à mão. Então, você tem qualquer dúvida, você entra... Eu entrava no Google, agora as pessoas entram no TikTok, lá e procuram. Instagram, né? Tem muita Instagram informação. E procuram. Então, assim, ou fala com o ChatGPT, né? Você vai no médico, o médico deu um diagnóstico, você pergunta pro chat. Fala assim, tá acontecendo o que o meu médico falou isso, mas eu tô com esse sintoma. E às vezes ele fala outra coisa. Então, a gente precisa saber que existe muita informação, mas precisamos separar o joio do trigo. Porém, essa informação também empoderou o paciente. Ele antes o médico, quando falava antigamente, há muito tempo atrás, o médico pra gente era um grande sapiente, era um sábio. O que o médico falava, você fala, não, essa pessoa estudou por muito tempo, então ela tem uma grande sabedoria de vida. Então, não se contestava. Hoje se contesta, hoje se busca outra alternativa, se busca outro médico, pede para fazer outro exame, e com isso você vai também identificando onde que teve um possível erro, onde que teve um possível erro do diagnóstico que atrasou o seu tratamento, e vai-se naturalmente buscar responsabilização. Então, o excesso de informação, ele uniu muito o paciente, né? Entendido. O cenário, né? O palavra-chave parece ser prevenção. Jaqueline, como que um profissional da saúde, ele pode, de fato, se resguardar juridicamente? Quais são os documentos obrigatórios que não podem faltar em um consultório? Eu sempre falo muito para os meus profissionais, meus mentorados, a gente trabalha hoje com mais de 90 profissionais em todo o estado. E eles se preocupam muito com a parte de gestão, com a parte de marketing, às vezes a parte jurídica está uma bagunça. Eles não têm uma assessoria adequada para respaldá-los. E de fato acontece como a Gaia falou aqui no bloco anterior, né? Eles só buscam quando já estão com um problema ali na mão. Quais são os documentos que esse profissional ele deve ter de forma obrigatória, né? Que não podem faltar para que ele tenha esse respaldo e não tenha problemas futuros? Bom, a magnitude das provas vai estar sempre num prontuário médico bem feito, um prontuário odontológico bem constituído, um prontuário de atendimento bem realizado, bem descrito, datado, detalhado. Esse é o documento básico. Quanto mais detalhes, melhor. Melhor. Esse é o documento que é do paciente, mas é o profissional ou estabelecimento de saúde que detém a guarda. E ele tem que ter registros ordinais. Hoje a maioria deles são sistematizados, então você não pode fazer uma entrada sem reconhecer a data correta, tem essas certificações nos sistemas. Sim. Então é um documento de muita validade jurídica, ele é muito importante. Adicionalmente, nós temos aí, para procedimentos em saúde, os termos de consentimento livres e esclarecidos. Por esse documento, o profissional da saúde vai aplicar a informação do que ele vai realizar naquele paciente. Então, eu vou realizar o procedimento tal, os seus riscos são esses, você pode ter esses efeitos adversos. Normalmente, o efeito esperado é esse, mas o seu corpo pode responder de maneira diversa. O que se tem documentado são esses efeitos negativos possíveis. Ele vai explicar os riscos que ele corre com aquele procedimento, o que vai ser feito, o resultado esperado. Então isso quer dizer que eu vou ter que ter um documento para cada tipo, mais ou menos isso. Para cada tipo de procedimento, um documento distinto. Porque se o documento for vago e genérico, ele também não tem validade jurídica. Se eu precisar fazer a defesa desse profissional no âmbito judicial ou num CRM, por exemplo, não vai ter eficácia, não vai ser eficaz o documento porque ele precisa ser direcionado para o procedimento que vai ser realizado. Fora isso, hoje é muito comum, né? Vou postar no Instagram o meu paciente, o antes e o depois, sem uma autorização detalhada. Um termo de consentimento. Um termo de consentimento, o termo de autorização de uso de imagem. Sem isso, você está cometendo uma infração, além de ética legal, porque a gente ainda vai ter que falar isso sobre LGPD. Perfeito. Por falar em consentimento, Gá, isso significa que o profissional da saúde, ele precisa informar absolutamente todos os riscos ao paciente antes de um tratamento, certo?
Como que funciona esse dever de informação? Assim, hoje, na medicina, nessa parte estética, a gente tem procedimentos que são complexos. Então, assim, naturalmente, é muito complicado, muito difícil você descrever ali num documento frio todos os efeitos que podem acontecer e você trazer ali aquelas informações todas num documento que tem que ter ali uma página, 2. Mas quanto mais completo este documento tiver, melhor vai ser para o profissional e também para o Sim. paciente, porque assim, quando a gente fala em termos de consentimento ou qualquer outro documento dentro de um consultório, a gente tem que pensar que ele não é só para a proteção do profissional. Um bom Uhum, profissional, ele também se preocupa com a segurança do paciente. Então, aquele documento também é para a segurança do paciente. com certeza. Então, óbvio que ali tem que estar com um nível de clareza, não com linguagem menos complicada, embora técnica, mas assim, que seja cognoscível, que seja fácil de uma pessoa média entender o que está ali. Senão não adianta, você não vai Uhum. prestar um consentimento para uma coisa que você não entendeu. Então, precisa ter sim o máximo de informações possíveis, todos os efeitos pelo menos os esperados dentro da bibliografia médica. Então, teria que ter essas informações sim. E o que mais que você perguntou? Eu perguntei para você como que funciona esse dever de informação, né, porque além de o paciente ele ter que ter acesso a todo os riscos do procedimento, a gente tem que deixar claro, né, não pode, Sim. É esconder porque isso vem informação. da parte da obrigação do direito informacional. A Uhum. autodeterminação, né? Sim, dele também ali escolher se ele vai querer se submeter, porque dependendo do que tiver ali de informação, de riscos, ele pode falar: não, eu não quero me submeter a esse tratamento, se o risco Uhum. é uma parada cardíaca, é uma embolia, enfim, vai estar tudo descrito ali. Não pode, assim, ser delicado com as palavras, Sim, dali eu tem acho que que ser a quanto mais realidade. transparente o profissional ele é, sobretudo num procedimento estético, por exemplo, menos risco ele corre daquele paciente ter uma surpresa desagradável, porque assim, você pontua o que é raro acontecer, mas pode Pode acontecer. acontecer. E tem um detalhe aí muito importante. Hoje, com procedimento estético principalmente, a gente tem algumas sequências de atos. Vamos lá, Uhum, você vai lá preparado para fazer o procedimento. Pode ser uma cirurgia plástica, pode ser uma cirurgia facial. Aí você tem um retorno, você tem cuidados que você tem que ter no pós-cirúrgico. A gente tem orientado os nossos clientes a entregar mediante recibo essa orientação. uhum, Se o perfeito. paciente não voltar na data do retorno, documentar isso de alguma forma, Uhum, de que não retornou e que isso pode ser causa de complicações. Porque aí a gente vai entrar na seara de concorrer à culpa. Se ocorrer algum efeito adverso, aí eu não posso responsabilizar unicamente o médico, porque ele fez tudo o que cabia a ele, ele orientou, ele esperou o paciente retornar e ele comprova isso uhum, documentalmente. uhum. E isso nos leva a uma dúvida muito comum. Manu, um profissional da saúde só pode ser processado e condenado por erro médico? Vamos lá. Primeiro que erro médico é um termo que a gente usa muito, Uhum, mas ele não existe juridicamente, vamos dizer sim. assim. Você não entra com processo e fala, ah, existe um erro médico. E aí a gente, voltando, né, a saúde hoje, ela não é exercida só pelo médico, mas por uma gama de profissionais muito capacitados e habilitados. E quando que existe a responsabilização desses pacientes? Basicamente, quando a gente vê uma conduta que de alguma forma levou àquele resultado. E essa conduta ela pode ser por culpa, Uhum, então a pessoa não queria aquele resultado, mas ela pode ter sido negligente, ela pode ter sido imperita. Então, normalmente, a conduta que ela vai exercer vai ser por uma imprudência, por uma imperícia ou por uma uhum, negligência. Negligência, de repente, ela não observou algo. A imperícia utilizou a técnica que não era a correta, uhum, ela é conhecedor da técnica, mas de repente não tinha o conhecimento para aplicar ali. E a imprudência, ela foi além do que ela deveria. De repente, o conhecimento dela ia até um limite, mas ela se excedeu, não tinha uma habilitação para isso. E a partir daí, a gente tem as responsabilizações por culpa. É muito difícil na área médica, né, na área de saúde,
a gente vê o dolo, que aí é a vontade de A causar, intenção. a intenção de causar um dano. Então é muito difícil ocorrer. Basicamente, a gente vai ver essa questão da culpa. Porém, não é só aí. Aí a gente está falando de algo que tem uma responsabilização para o paciente de um dano, às vezes até um dano físico, um tratamento que não chegou em tempo, mas a gente tem outras situações. Por exemplo, também pode ser um dano para o paciente, um dano à imagem, como conforme a Jaqueline falou, o profissional vai e utiliza no seu Instagram uma imagem não autorizada. Eu posso ter um dano à imagem aí, uma exposição e um dano moral que vai ser buscado. Também é uma responsabilização do profissional. E sim, a gente trata no escritório casos de responsabilização criminal, médico processado por homicídio culposo pelo Ministério Público. Então, existe sim o risco. É muito importante ter toda a documentação, ter todo o grau informacional para o paciente, para a gente demonstrar que não existiu aquilo que estão responsabilizando o médico, caso, obviamente, ele tenha tomado todas as condutas necessárias. Isso que a Jaque falou é legal, porque a gente tem a impressão, eu vou ser processado. E, de repente, o processo é o pior que pode acontecer. Mas podem existir 3 esferas de responsabilização do indivíduo, do profissional. E são elas a civil, a criminal e a administrativa. Então, às vezes, por um mesmo fato, você tem desdobramentos de responsabilização. A civil, basicamente, é a remuneração, quando você vai buscar o reparo financeiro por aquilo que aconteceu. A criminal já é a conduta que a gente vai olhar. Essa pessoa cometeu um crime, se ela cometeu um crime, ela pode ser um risco para a sociedade. Então, aí existe um interesse da sociedade em punir esse ato se ele realmente ocorreu. Então, a gente está falando de prisão ou de medidas alternativas da prisão. Fora a responsabilização administrativa. E essa aí, geralmente, a gente está falando de profissões regulamentadas, vai ser pelo conselho, ou então a gente pode ter por uma vigilância sanitária, por algum órgão público. E como que isso vai acontecer? Eu posso ter um profissional que, dependendo do que aconteceu, ter uma habilitação dele restringida, cassada, suspensa, pode ser expulso daquela corporação dele, ou ter outras sanções. A vigilância sanitária pode interditar um determinado estabelecimento, seja uma clínica, um hospital. Posso ter sanções nas mais variadas esferas. Então, é sempre muito bom ter esse acompanhamento. E, além de tudo, saber, né? Eu acho que a informação aqui é o principal. A pessoa precisa saber as obrigações dela. Com certeza. Sobre as garantias financeiras, já que o profissional que já possui um seguro de responsabilidade civil, ele precisa de uma assessoria jurídica mesmo assim? O que muda para esse profissional? Muda muita coisa, viu? A assessoria jurídica, como a gente falou lá no comecinho, a Gaia explicou, eu tenho um viés preventivo que vai me impedir de ter reputação manchada, de ter condenações processuais se eu agir da forma correta, tenho toda a documentação em dia. Então, a assessoria jurídica, ela vem justamente prevenir. Eu vou ajudar esse meu cliente a ter toda a documentação em ordem da clínica dele com os órgãos fiscalizadores, se for médico, CRM, vigilância sanitária, e aí pode ter algum outro ainda, dependendo da atividade que ele exerça. Eu vou ajudá-lo a ter contrato com o cliente dele, os termos de contrato, se o pagamento for particular, para que ele possa eventualmente entrar com uma ação de cobrança em caso de não recebimento. Eu posso ter um termo de consentimento livre e esclarecido dedicado aos procedimentos que ele for realizar. Eu posso ter o termo de autorização de uso de imagem, que ele vai poder usar no Instagram as imagens do paciente dele com toda a tranquilidade. A gente vai ter normativas para acesso ao prontuário da clínica dele, do consultório dele, ou seja, a secretária não pode indiscriminadamente ter acesso a toda a documentação. Quem tem o dever de sigilo é o médico, não é a secretária. Então, assim, é uma gama de documentos que uma assessoria jurídica vai colaborar, além de orientar em incidentes prováveis. O que é isso? Eu estou numa situação para gerir uma crise. Eu estou com um problema com um paciente que está voltando aqui na clínica e falando que eu errei com ele e eu não errei. Então, a gente vai orientar como agir, como responder, como documentar. Até que limite eu posso fazer algo por ele? Vamos lá, eu posso ir lá na farmácia comprar um remédio, levar ele no hospital. O que eu posso fazer sem que isso encaminhe para um reconhecimento de culpa? Tudo isso a gente faz tratando ali na gestão extrajudicial, na assessoria, cuidando daquilo. Por quê? O próximo passo vai indicar que seria aí num momento de judicialização, aí ele precisa do seguro. Para que o seguro serve? Para fazer frente a indenizações, para pagar a assessoria,
o advogado que vai cuidar do processo. Um bom seguro faz tudo isso. A gente, Sim. inclusive... Revisa, né, as cláusulas, os contratos de Recomenda seguro. e revisa, né? E também a gente trabalha sobre um outro viés. Às vezes eu tenho um cliente da assessoria que, se eventualmente ele tem algum problema, ou já teve situação inversa. O cliente teve um problema, nos procurou. Olha, eu queria vocês para me defender nesse processo, eu tenho um seguro. A gente manda a proposta para o seguro, a proposta de honorários, o seguro cobre, a gente passa então a cuidar daquela causa para aquele cliente. E depois o cliente vira cliente da assessoria, para não ter mais problema. Por quê? Quando vira judicial, eu tenho um problema reputacional. Os processos, via de regra, têm a natureza pública. Qualquer um pode consultar aqui médico que tem um problema, né? Se ele vai lá e consulta nos sistemas do Poder Judiciário. Então, a reputação dele vira algo vulnerável se ele deixar tudo se encaminhar para esse aspecto. Então, a assessoria previne. Seguro ajuda a fazer frente no momento do problema. E São o funções grande, distintas. e o grande problema, Paula, é que a maioria dos profissionais, assim, a maioria nem tem seguro. Mas quando tem, ele acha que ele tá Totalmente ótimo, amparado. certo, eu tô super segura, Vê não como preciso de mais respaldo. nada, você tá respaldado. E não tá. Porque o seguro não vai cuidar do bem mais precioso dele, que é a reputação. Como a Jaque falou, vai cuidar Verdade. assim, fui condenado, beleza, aqui o seguro Tá aqui o vai recurso fazer para... frente ao custo. Mas, inclusive, a importância de você ter uma equipe que te assessore é você também ter uma boa defesa judicial, porque às vezes o seguro, ele não vai te colocar um profissional que vai fazer uma boa defesa ali, entendeu? Você não deixar na mão de Um qualquer profissional mais genérico, profissional né? também não é interessante. Então, a assessoria jurídica, ela precisa caminhar junto com um bom seguro de responsabilidade civil. Sem dúvida, né? Vamos falar de uma área agora que está muito em alta, né? Que é os procedimentos estéticos. Gaia, como que funciona a responsabilidade do profissional que trabalha com cirurgia plástica ou harmonização facial? É diferente? Sim, então a gente tem uma diferença em relação às outras áreas da medicina, mas ela é sutil e ela é importante por um aspecto. Qualquer procedimento que você fale da área da saúde, você vai ter uma responsabilidade que ela é de meio. O médico, ele não tem como garantir um resultado que foi ali proposto, porque podem acontecer coisas que fogem do controle dele, embora ele tenha Sim. aplicado a melhor técnica médica, seguido à risca o que a bibliografia daquele procedimento indica, por N fatores. Pode ter acontecido uma reação natural do organismo do paciente a alguma medicação, alguma técnica que foi empregada. Pode ter acontecido uma omissão no momento da anamnese, ou deliberadamente pelo paciente, ou às vezes o paciente nem sabia de alguma condição que ele já tinha, e tudo isso vinha influenciar no resultado. Então, de forma geral, o resultado, a medicina tem uma obrigação que ela é de meio e não de resultado. Quando a gente fala de procedimentos estéticos, a gente tem uma obrigação de resultado, porque o profissional que faz harmonização ou cirurgião plástico, ele se compromete com um resultado estético que foi vendido para o paciente. Então, a gente tem uma diferença, sim, porque ele tem que entregar o resultado que foi proposto. Mas isso não quer dizer que, porque a pessoa não gostou da cirurgia, que o médico vai ser processado, vai perder ali o processo. A gente tem toda uma esfera de analisar o que é razoável, o que não é razoável, se a expectativa do paciente correspondia com os resultados possíveis para aquele caso, e também o paciente não está desobrigado de comprovar que teve uma falha, né, do profissional na execução daquele serviço. Então, de qualquer forma, seja num procedimento ordinário da medicina ou num procedimento estético, a responsabilidade do profissional ela continua sendo subjetiva. Quer dizer que precisa se provar que ele atuou com culpa para chegar naquele resultado danoso para o paciente. Então, a diferença é essa. Ele tem uma obrigação de resultado e não de meio, mas a responsabilidade dele continua sendo prescindível de prova, entendeu? Tem um detalhe interessante nessa questão sobre a obrigação de resultado para os procedimentos estéticos, quer sejam por médico ou outros profissionais da saúde, é que se discute muito em processos judiciais a questão da melhoria. Às vezes, o paciente chega querendo este resultado. O médico consegue entregar algo no meio do caminho, ou o profissional da harmonização entrega algo no meio do caminho. Houve melhoria. E aí, atingiu o resultado ou não? Então, há uma subjetividade. Como que o paciente vai dizer, mas eu esperava ficar assim?
e eu fiquei assado. Aí se você olha os médicos, as fotos, os registros de antes e depois, tá melhor. Incontestável. Mas aí não tá no esperado. Então tem um grau de subjetivismo e a melhoria é um indício positivo, porque quer dizer que caminhou naquilo que era que podia ser feito, né? Mas aí entra um ponto muito importante também do profissional, que é já fazer essa orientação. Alguns dos nossos clientes já têm até a prática, quando um paciente chega com uma expectativa muito alta, ele fala, olha, aqui você não pode chegar por conta disso, daquilo, a sua composição corporal, a sua altura, o seu IMC, enfim, toda a questão, ele vai explicar tecnicamente o porquê aquele resultado vai chegar, vai ficar muito bom, mas não vai chegar naquela expectativa da pessoa. Então, a primeira parte é o esclarecimento. Segunda parte, deixar tudo isso no documento, falando que a beleza é uma questão subjetiva, ou o Com resultado é certeza. uma questão subjetiva. Então, o profissional também não vai se responsabilizar caso a pessoa não goste do resultado por uma questão íntima, mas não por uma falta de melhoria. Eu falo muito isso para os profissionais da estética, da cirurgia plástica, que o maior desafio desses profissionais é entender a expectativa do paciente e conseguir alinhar a expectativa à realidade, né? Onde eu vou querer conseguir chegar com o procedimento que eu vou realizar em você. Então, eu falo que é o maior desafio desses profissionais e deixar muito claro. Nós vivemos aí eras em que as pessoas chegavam com fotos, ainda chegam com fotos, eu quero meu rosto assim, eu quero meu nariz assim, igual de fulano. E cada pessoa tem um traço, né? Cada pessoa tem um aspecto, tem um tipo de pele, uns têm mais gordura no rosto, como a Manuela falou, menos. Então, assim, eu acho que o ponto principal é o profissional compreender e conseguir deixar claro para o paciente até onde ele pode chegar com esse procedimento. E tem que tomar um cuidado também muito com o que esse profissional repercute, muito em redes sociais também. O que ele Porque vende ali? se ele tem uma propaganda que é muito agressiva, muito genérica e Exato. promete rios e, né, Exato. e fundos aí para os pacientes, A oferta, né? ele tem que cumprir a oferta. Então, isso é Sim. uma situação que acaba complicando se isso virar um processo. Com É certeza. importante que tenha esse alinhamento de expectativa com a realidade, mas se na outra ponta o profissional, ele de alguma forma fez essa oferta de forma ostensiva, isso vai dar um problema para ele. Eu Com me certeza. lembrei agora de uma situação onde a gente vai vendo a tecnologia, né? E isso é uma grande aliada, mas também pode ser um grande revés. Sistemas de IA agora também simulam como a pessoa vai ficar depois da cirurgia ou depois da harmonização. Consegue ter uma, né, uma Você visão. passa a impressão de como você vai ficar. Eu já vi uma condenação judicial porque ficou diferente do que era o projeto. É um risco, né? É um risco. Então, estava Porque avisado, né? a tecnologia também erra, né? A era digital e a LGPD na saúde. Ainda no campo da prevenção, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é um tema muito quente ainda. Emanuele, como que a LGPD está sendo aplicada na área da saúde, onde os dados são tão sensíveis? A própria LGPD vai falar que os dados de saúde são dados sensíveis. A lei cataloga quais são os dados sensíveis. Basicamente, eles vão ser dados de intimidade, a opção religiosa, sexual, raça, então, e um deles está lá explicitamente a questão da saúde. E os dados de saúde, a gente tem a impressão, às vezes a gente vai lá e vou na consulta médica, já passa uma série de documentos, mas não são só, não é só meu CPF, número da carteirinha. Você já imaginou que seu dado de saúde é o resultado da sua tomografia que o médico está colocando ali no sistema? Sim. É a foto do seu antes e depois, é o diagnóstico que você tem. Então, a gente tem que ter, assim, muita cautela como lidar com isso. E existem alguns deveres aí, porque quem tem acesso ao dado de saúde, por ser um dado sensível, eu tenho que ter um acesso que ele não é indiscriminado. A secretária não pode acessar o prontuário do paciente, Com tem acesso certeza. só ao médico. Com quem que esse dado vai ser compartilhado? Então, existe uma orientação, na verdade, é uma determinação da LGPD, que todos os estabelecimentos que trabalhem com dados sensíveis, eles precisam estar adequados à lei. E o que que é essa adequação? É fazer só o termo de consentimento lá, que eu consinto com tratar meus dados pessoais? Não, isso é só, assim, o rasinho da LGPD. É só colocar a pontinha do pé na água, porque toda essa questão de se adequar à LGPD, ela passa por
um profissional que vai avaliar a clínica, que vai entender qual o volume de dados tratados, quais os tipos de dados tratados, onde que esses dados são armazenados, com quem que eles são compartilhados, em que sistema que ele é compartilhado, se ele é compartilhado com uma operadora de saúde ou não. Até por quanto tempo que eles vão ficar armazenados, porque existe também uma orientação que os prontuários têm que ficar armazenados por 20 anos. Então, onde que eles vão ficar, como que eles vão ser eliminados, tudo isso eu preciso ter monitorado. Eu faço uma analogia, toda empresa, quando que tem funcionário, ela precisa ter os programas de segurança do trabalho, onde vai lá um profissional e vê os riscos ambientais e coloca como que eu vou mitigar esses riscos, da mesma forma a adequação LGPD. A gente tem que olhar todos os riscos, quais os dados, como que eu vou mitigar isso, ter tudo armazenado e, além disso, ter uma pessoa que vai ficar responsável na clínica por tudo isso, que é o encarregado de dados. Esse assunto ele rende muito, mas dando uma pincelada geral é isso. Perfeito. Muitos devem estar se perguntando, né, Jaque, essa lei é obrigatória para todos, mesmo para consultórios pequenos, com um único profissional? O que determina se a lei vai ser cumprida ou não é você se enquadrar num agente de tratamento de dados. Então, Sim. vamos lá, um consultório odontológico simplesinho, tá? O dentista e a secretária. Sabe que pergunta que o dentista geralmente faz numa anamnese inicial para ver até os cuidados que ele tem que ter com relação ao trato com aquele paciente é, por exemplo, se ele tem HIV positivo. Porque aí é diferente, né? O manusear, a quantidade de luvas, às vezes, que coloca, tem alguns detalhes aí Sim. adicionais no cuidado com aquele paciente. Agora, você imagina alguém ter essa informação vazada por a secretária acessar o documento. Então, não existe limite para quem isso alcança, depende do tipo de dado e informação que ele acessa e trata dentro do negócio dele. E se o pior acontecer, né? No que consiste um vazamento de dados e quais são as penalidades, Gaia? Como que um profissional ou uma clínica deve agir em uma situação como essa? Responde aí, Manu. Passou a bola para Manu. Vamos lá. Na verdade, um vazamento de dados é o que a gente basicamente o que é. Se eu te tomei conhecimento que alguma informação saiu do meu estabelecimento, seja por uma ação ou seja por uma inação, Sim. eu tive o meu, não é só uma invasão do meu sistema, mas a partir do momento que a minha secretária, que foi demitida, saiu contando para a vizinhança dela inteirinha tudo o que acontecia ali, ou de repente foi uma pessoa famosa ali e ela contou para alguém, isso é um vazamento de dados. Agora, como que a gente trata os vazamentos de dados? Porque aí a gente vai falar desde as Big Techs, é diferente se a Drogasil tiver um vazamento de dados ou de um dentista que tá só, ele é secretário atuando, tem um vazamento de dados, mas a gente tem que tratar com cautela da mesma forma. O primeiro ponto, a orientação que a ANPD faz, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é ver o impacto, quais os dados, para a gente analisar o impacto. Se eu tive dados em massa que foram vazados, eu preciso fazer uma comunicação para a ANPD, vai ser o encarregado de dados que vai fazer isso. Agora, se eu tive um dado pontual vazado, aí a orientação é diferente. A gente precisa orientar o titular desse dado, falar, olha, ocorreu aqui um vazamento do seu dado, eu estou assumindo isso, vamos mitigar o que aconteceu ou vou me responsabilizar pelo que aconteceu. Então, a honestidade é o principal. Agora, a partir do momento que a gente tem isso de uma forma mais potencializada, eu preciso comunicar a NPD. Ou de uma forma mais gravosa, pode ser com um pequeno grupo de pessoas, mas se os dados vazados foram, por exemplo, o diagnóstico de 10 pacientes que estão lá no HCAM, não importa se são 10, mas se eu tenho lá todo o diagnóstico, o prontuário que foi vazado, preciso comunicar a NPD. Vamos lembrar, acho que teve uma situação daquela atriz Clara Castanho, e ela estava dentro de um hospital e teve o prontuário dela vazado para a mídia. Então, aquilo é um vazamento de dados, precisa ser comunicado para o Agente Nacional de Proteção de Dados. E precisa, além disso, ali ele vai investigar a agência quais foram os motivos que levaram aquele vazamento. Foi humano ou foi algo de máquina? Mas, além disso, existe a responsabilização civil, que a gente falou lá atrás, que existe a responsabilização administrativa, a penal e a civil, da mesma forma para os dados. Perfeito. Comunicação com pacientes, o desafio do tal do WhatsApp, né? Para fechar, vamos com uma dúvida muito prática, né? Que recebemos, inclusive, de um médico hoje. Ele pergunta, o WhatsApp é aceito como registro oficial? Como que nós devemos lidar com os diálogos com meus pacientes? Jaqueline, você pode nos ajudar nessa? Bom, o WhatsApp ele não é registro oficial, ele é meio acessório de prova.
registro oficial, vamos voltar a falar, é o prontuário médico, são os termos que o paciente assina referente aos procedimentos que ele vai realizar, mas de fato tudo sempre linkado no prontuário. Até a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido, o profissional deve lançar no prontuário. No dia tal foi aplicado o termo XPTZ, lançar essa informação, porque o prontuário é o diário da relação com o paciente. Então, o WhatsApp ele vai servir como um meio acessório de comprovação. Lembra que eu falei um pouco antes sobre o caso do cirurgião plástico, que ele diz, ó, você tem que voltar em 7 dias, você não pode subir escada pela cirurgia que você fez, você não pode isso, você não pode aquilo, os seus cuidados são esses, esses e esses. Aí ele entregou, o paciente assinou, entendeu as informações. O paciente não retorna. Aí ele vai lá, paciente, você teria que ter retornado tal dia, não retornou, estou te aguardando, eu preciso ver os pontos, eu preciso analisar isso ou aquilo, preciso monitorar você. Essa prova no WhatsApp serve? Serve. Mas primeiro ele deu a orientação, que ele deveria estar ali, está documentado, o prontuário médico dele está íntegro com todas as informações da relação com aquele paciente. O WhatsApp, então, ele é meio acessório, ele não é meio principal. Perfeito. E para além do registro, Manu e Gaia, né, quais são as orientações de ouro para ter um diálogo mais profissional e seguro no WhatsApp, desde o agendamento até o pós-operatório? Indo nessa linha do que a Jaqueline já colocou, é um meio acessório. Então, é sempre preferível que a comunicação ela seja pelos mecanismos formais. Então, que tenha toda a documentação, que o que seja conversado conste ali de alguma forma no prontuário ou nos termos. Mas algumas comunicações, de fato, elas acontecem pelo WhatsApp, porque hoje é o maior meio de comunicação. Antes não tinha, É o era meio por universal, acho que ninguém nem telefone. liga para ninguém mais, né? Só Então, manda um assim, WhatsApp. então vamos usar ele em favor, né, Sim, aqui dos médicos, dos sim. dentistas aí, dos profissionais da saúde. Evitar linguajar que não seja formal, então conversas informais, conversas que não sejam delimitadas ao tratamento, ao serviço que está sendo prestado, e isso polui e enfraquece muito a força de eventual print ou exportação dessa conversa. Às vezes não dá nem para entender, Não dá nem para né? entender, fica cheio de tudo contração, misturado gíria. e fica sem o formalismo que existe. Porque se a gente está usando como meio de prova, se é para comunicar com o paciente, tem que ser profissional. Evitar mandar áudio, então a gente sempre fala, manda por escrito. O paciente tá mandando um monte de áudio. Olha, fulano, eu entendi que você pontuou tal e tal coisa, mas, entendeu assim, explica o que ele falou no áudio e já vem respondendo por escrito, porque é muito ruim para você levar para processo esses áudios, exportar a conversa, fica difícil até para você conseguir demonstrar o que está acontecendo naquela conversa. Então é melhor que seja escrito. E que mais, Manu? Diagnóstico pelo WhatsApp, jamais. Sim, isso aí é diagnóstico consulta, né? A consulta. O diagnóstico ele Sim. faz parte da consulta. A consulta também, você não faz assim, por WhatsApp. Onde a gente vê utilizando que dá certo, eu tenho que fazer essa diferenciação. Para coisas de rotina, posso conversar com a secretária. De repente um pagamento, um comprovante de Pix, uma confirmação de agendamento. Hoje se utiliza muito o contrato digital, então enviar o link do contrato sem problema nenhum. Agora, para termo de consentimento, não. Esse é na clínica, então não utilize o WhatsApp para isso. Para outras orientações, é normal que o médico dê o telefone dele num pós-cirúrgico, por exemplo, e é até, assim, tem que dar, né, para se tiver alguma intercorrência, ele procurar e o médico tá acessível. Mas ele não vai dar aquele número do WhatsApp da clínica que é a secretária que atende. Aí tem que ser o dele enquanto profissional, porque a gente já falou aqui de dever de sigilo, e é ele quem vai conseguir orientar tecnicamente. Ele é o médico do paciente, não a secretária. Então, a gente precisa fazer essa segregação de qual que é o nível de diálogo que o médico vai ter numa conversa e o que a paciente pode ter. E aí, é isso, sabe? Essas orientações. Ser formal, não usar emoji, figurinha. Tem gente que gosta, né? Dar um bom dia, figurinha. Sim, mais Seja uma alegre. linguagem mais formal. Porque não esquecer que ali também é uma extensão virtual do seu consultório. Com certeza. Que noite, que bate-papo, né? Eu ficaria aqui mais horas conversando com vocês. Eu falo que é uma caixinha de informações e são coisas muito pertinentes do dia a dia do profissional da saúde. É muito familiar para mim tudo que foi falado aqui, porque são coisas que eu escuto muito dos nossos parceiros, né, meninas?
E o convite fica aberto para que vocês voltem, compartilhem mais informações com os nossos ouvintes, telespectadores, para quem queira acompanhar mais o trabalho de vocês, conhecer melhor o trabalho da LLM Advogados e Associados, onde pode encontrá-las? Bom, você nos encontra todas no Instagram. No né? Instagram, vamos deixar os arrobas. @JaquelineLarreia.adv, Uhum. arroba Gaia Menezes, ADV Gaia Menezes. E eu acho que vocês perceberam que eu falei bastante, então o meu é emanuelelarreia.lgpt. E o do escritório, que é LLM Advogados Associados. É isso aí, E meninas. também vocês podem nos encontrar lá na Rua Marechal Floriano Peixoto, número Isso 1472. aí, Quase em meninas. frente à Seleta, todo mundo passa lá só olhando para o lado esquerdo, olhem para o lado direito também, que vai ver a nossa casinha. Sejam muito bem-vindos sempre. Escritório de advocacia não é para ser um lugar pesado que a pessoa só vai quando tem problema. Passem para tomar um café conosco também. Com Nós certeza. estamos lá, nós existimos enquanto escritório desde o ano de 2014 Uhum. e temos a nossa sede própria lá desde o ano de 2019. Desde 2019, já são 7 anos no mesmo lugar. Eu sou suspeita para falar de vocês, porque quando eu tô com algum mentorato, algum problema muito grande, eu falo, ó, se elas não resolverem, ninguém mais resolve aqui em Cuiabá. Então já tem uma solução. Se elas não resolverem, vocês esquecem. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, perfeito, viu? Muito bom recebê-las aqui. O convite está aberto para voltarem. E quero agradecer você que esteve até agora aqui conosco, acompanhando mais um DrCast com muita informação de qualidade. Eu falo sempre que a nossa função aqui é trazer informação correta, informação concreta, com profissionais que são expert, né? Que são referência em suas áreas de atuação. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para que você possa receber em primeira mão todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá! Nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.